Gente do céu. Hoje foi o dia das giroba grande, tá? Tô acabada. Vou encerrar mais cedo. Bati minha meta do dia já. O último foi o pior de todos. Pensa num negócio grande, grosso. Tinha que ser nordestino, né? Os nordestinos é tudo bem dotado. Misericórdia. Essa é pra quem acha que as profissionais desse ramo aí ganham dinheiro fácil. Não tem moleza não. Tem dia que o negócio é intenso mesmo e não tem conversa. E quando o pagamento sai na sexta-feira então? Pelo amor de Deus, os caras já vão direto do serviço mesmo com a roupa do corpo e azedo, se precisar. Porque se o cara for casado e ele tiver aqui em casa tomar banho e trocar de roupa, complicou, né? O importante não é o grosso financeiro. Essa senhora aí, por exemplo, falou que bateu a meta. Mas que tem dia que o negócio é puxado, disso não há dúvidas. E você viu aí o que ela falou de nós, os homens nordestinos. Segundo ela, os homens dessa região parece que nunca viram a cor e quando eles querem solicitar o serviço já vão pro tudo ou nada. O que acontece é que esses caras já vêm do Nordeste com o modo fera enjaulada ativado no talo. Eles já vêm na predisposição de esfregar até a cara e pisar descalço onde o urubu usa tênis. É por isso que eu digo, senhores, essa questão que a gente viu recentemente aí de clientes se apaixonando por profissionais é muito mais comum do que a gente imagina. E chupa Brasil. Tem muito homem que não liga pra isso e se ele tomar aquele chá, aquele que o cara perde até as forças e a profissional dá uma atenção a mais pra ele, trata o cara bem e tudo, você acha que vai passar o que pela cabeça dele? Me dê papai, eu vou casar com ela e não quero nem saber. Não teve um conhecido nosso que passou por uma situação parecida? Porque hoje em dia pra você contratar uma profissional mais ou menos já não é barato. Pro cara conseguir ganhar esse dinheiro é uma luta. Aí ele vai chegar lá e terminar o serviço em 5 minutos e dar o dinheiro pra profissional de mão beijada? Não, senhor. Tá certo que muitos homens cometem esse erro, inclusive eu já dei uma dessa de gastar dinheiro pra nada. E essa é uma das maiores vergonhas que um homem pode passar na vida dele. Só que depois, com o tempo, o cara vai ganhando uma experiência, né, senhores? Ele sabe que não dá pra ir todo dia, é uma vezinha por mês ou duas no máximo. E o cara pensa, ou vou pra dar-lhe uma martelada mesmo de verdade, ou deixar quieto. Assista um Xavier aqui, fica por isso mesmo e pelo menos economiza um dinheiro. E falando mais em específico aí dos homens do Nordeste, igual a profissional aí acabou de citar, eu acho que os caras vêm com essa disposição toda porque geralmente o cara sai do Nordeste, situação difícil, sua barbela roxa, abraço de merendeira, e a hora que o cara chega aqui e vê um negócio diferenciado, num preço acessível, pelo amor de Deus. Não é que parece que o cara nunca viu na vida e ele quer se lambuzar, esfregar até a cara, é que literalmente pode acontecer desse cara ter tido poucos relacionamentos, aí o cara vai pra outro estado e tudo é novidade pra ele e o cara quer tirar o atraso. E pode acontecer de realmente o cara nunca ter visto nada parecido na vida e ele quer fazer o dinheiro que ele gastou valer a pena. Se precisar, mete logo um atestado no serviço e já vai logo no horário de trabalho pra ninguém ficar sabendo e problema resolvido com sucesso. Apesar que eu não aconselho. Isso serve somente pra aqueles homens que não são correspondidos pela esposa ou pra aqueles que são sem vergonha mesmo. O papel da amante é fazer o casamento durar pra sempre. Esse é o papel da amante. Sabe por quê? Porque ela é a válvula de escape. Eu virei amante de um cara. Então, o cara, às vezes, está saturado em casa, cheio de dívida pra pagar, ele chega em casa, a mulher tá enchendo o saco, os filhos estão cobrando, os boletos estão vencidos, tudo o que ele quer fazer é arrumar as malas e ir embora. Não mereço isso. Mas quando ele tem uma válvula de escape, ele consegue descarregar essa tensão, ele consegue se aliviar momentaneamente, e isso faz com que ele consiga segurar a barra de casa por mais tempo. E não virei amante de um cara porque apenas estou traindo o meu marido. É porque eu estou saindo com um cara casado. Toda vez que a gente tem uma válvula de escape, a gente volta recarregado para continuar nas nossas obrigações. É por isso que quem estuda para concurso público, final de semana, tem ali um momentinho para descansar, para ver os amigos. Por quê? Porque a válvula de escape recarrega a gente para nós conseguirmos continuar na rotina. Então a amante faz isso. Ela desestressa o marido para que ele consiga continuar na rotina estressante dele dentro de casa. E é por isso que o marido nunca vai largar a esposa. 99% das vezes ele não vai largar a esposa para ficar com o amante. Porque a amante é justamente quem está possibilitando ele continuar aguentando os estresses de casa.
E é por isso que é fundamental ter pelo menos uma amante. Aí depende de quanto a sua rotina foi estressante. Tá certo que se a esposa descobrir, a vida do cara vai ficar mais estressante ainda, mas segundo essa especialista, ou o cara tem uma amante ou o casamento dele pode acabar a qualquer momento. Segundo ela, o marido precisa ter o momento dele de descontração. Tem muita esposa por aí que não tá disposta a dar-lhe um belo de um trato no marido para deixar ele satisfeito. E alguém precisa sofrer as consequências. Tá pensando que é o quê agora? O cara vai trabalhar, sustentar a família, resolver um monte de problema e não tem direito a ganhar nenhum garga no final do dia? Isso é justo, Brasil? Se for olhar pra esse lado, eu concordo com a pessoa aí do vídeo. Mas será que ter amante não dá um trabalho miserável e é melhor deixar quieto esse negócio? Porque isso pode gerar um estresse a mais pro cara. Se ele tem que ficar escondendo isso da esposa, inventando um monte de mentira pra poder dar-lhe uma lição na amante de vez em quando, e se ele tem que gastar dinheiro com isso ainda, é melhor deixar quieto. Eu acho melhor, por exemplo, o cara de repente comprar um videogame, começa a praticar um esporte. Se não tiver jeito mesmo, assiste um Xavier. Eu sei que não é a mesma coisa, mas pelo menos resolve temporariamente. E na pior das hipóteses mesmo, se não tiver outro jeito, se a esposa se recusar a fazer a parte dela, procure o Desgostosas Nightclub mais perto da sua casa e tenha ali o seu momento de descontração sem ninguém ficar sabendo. E quando o cara vai procurar uma profissional é que faz tempo, que ele não vê o negócio, ele quer tirar o atraso e as profissionais agradecem. Opa, é dentro. Aquela senhora do vídeo mesmo, por exemplo, tava reclamando, mas ela bateu a meta. Isso que importa. O ideal mesmo seria aquela esposa que não tem disposição para cumprir com as suas obrigações, deixar o marido ter amante em paz, sem ficar enchendo o saco. Olha, por exemplo, a esposa do cantor Leonardo, grande sucesso. Ela mesma já declarou que não liga e que, se possível, se não fosse pedir demais, ela não quer tocar nesse assunto. E beleza, ninguém tem nada a ver com isso. Se ela liberou, não tem problema, deixa o menino. É muito melhor que ele faça isso do que pedir o divórcio. Eu acho que ela tem os motivos dela. Pode ver também que a namorada do menino Ney meio que não liga, faz uma vista grossa. E talvez nesse caso sim faça sentido o que a senhora aí do vídeo falou, que a amante é fundamental pro relacionamento dar certo. Agora pro assalariado médio, acebolado, eu acho que não vira. Qualquer coisa é melhor dar uma de louco mesmo, vai só no Gordinhas Nightclub ou engole o choro. Ninguém mandou casar, vai querer amante agora pra desestressar? Não senhor, aguenta o braço de merendeira aí, porque se for divorciar é pior. Imagina só, a situação já não tá fácil. Aí se o cara vai separar, além de ter que dividir tudo, ainda muitas vezes tem que pagar pensão pra filho e não compensa. Imagina a tensão que esse cara vive se de repente ele resolve arrumar uma amante. E abraço de merendeira não aceita. Se o cara vive mentindo, inventando desculpa pra sair com a amante, com medo de ser pego a qualquer momento, você acha que a vida desse cara é um morango? Você acha que é fácil pro homem ter que viver uma vida dupla desse jeito? Como se nada estivesse acontecendo, senhores? Talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você concorda aí com a senhora do vídeo, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Prochasca Master Júnior, homens que saem do Nordeste com o modo fera ativado, enjaulado, disposto a esfregar até a cara e pisar descalço de urubu usar tênis, deixando dessa forma até as profissionais mais experientes completamente desbeiçado. O bolivariano emocionalmente do Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!